Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial. Nós vamos falar em um tema que está na estrutura social, que figura de geração em geração. Está no futebol, nas praças, na TV. Eu estou falando do racismo. Para falar sobre este tema, estou aqui com Caroline Tayani, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maranhão, Rosenberg Estrela Santos, professor e coordenador da Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, e Carlos Benedito Rodrigues da Silva, professor da UFMA e integrante do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que cada um respondesse a partir de sua vivência e área de atuação. Eu vou pegar um gancho de uma entrevista concedida pelo professor Carlão, onde ele fala que o racismo do Brasil é considerado brando porque eles fazem uma comparação com os Estados Unidos e também com o sul da África. Eu pergunto de que forma se apresenta o racismo no Brasil e no Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Quem vai começar? Professor Carlão, já que eu fiz o gancho do senhor. A frase é dele, né? Na verdade, essas comparações, elas não são adequadas, né? Porque cada realidade, cada lugar tem as suas especificidades, a sua forma de tratar com as relações socio-raciais. Sempre quando se fala em racismo no Brasil, e agora mais intensamente, né, o racismo é um tema que veio muito, é uma questão que está muito em evidência, mas sempre se falou, não, no Brasil a gente tem uma democracia racial, há uma convivência pacífica entre pretos e brancos, não tem conflitos, e aí sempre buscando, não tem conflitos como tem nos Estados Unidos, como tem na África do Sul, na época do Apartheid. Mas, na verdade, o racismo no Brasil eu considero que é mais violento do que nessas regiões, porque é disfarçado sobre uma ideia de mestiçagem, né? Esse discurso da mestiçagem, que foi constituído no Brasil a partir desde o século XIX, que é uma forma de acobertar, na verdade, a violência do racismo, é uma forma de acobertar os conflitos, né? Porque eu parto do seguinte princípio: mestiçagem é uma categoria, não é exclusividade de um lugar. A mestiçagem faz parte da história da humanidade. Porque se a gente pensa no processo histórico mesmo, né, na história da humanidade, do ponto de vista ocidental, a gente tem pelo menos duas explicações, né? Uma explicação religiosa do criacionismo, né? Deus criou Adão e Eva, pôs no mundo para crescer e multiplicar. A partir dessa matriz Adão e Eva, a gente tem um processo de proliferação, né? E dispersão dos povos pelos vários territórios, pelos vários continentes, etc., por meio de grandes correntes migratórias e trocas genéticas e culturais. Então, a gente tem aí um processo de trocas, de mestiçamento da população. Do ponto de vista científico, tem uma outra explicação. A vida humana começou em algum lugar do continente africano e, a partir dali, se dispersou pelo mundo. Igualmente, em extraordinário processo de correntes migratórias e trocas genéticas e culturais. Então, mestiça é a humanidade, não é uma exclusividade do Brasil. Mas acontece que na América Latina, né, onde o Brasil se inclui, a mestiçagem acaba se tornando um critério de hierarquização das raças. Então, se somos todos mestiços de pele clara têm determinados privilégios. Mestiços de pele escura são excluídos de todos os processos. E, nesse sentido, o racismo se fortalece, se reproduz com muita violência, porque essas orientações acabam produzindo formas de bloqueio dos processos de ascensão social dos mestiços de pele escura, né? E aí a gente tem o racismo evidenciado nessa. Então, é nesse sentido que eu acho que não dá para fazer essas comparações, né? O Brasil criou essa ideologia da mestiçagem, isso acaba sendo incorporado no processo educativo, nas relações sociais, no mercado de trabalho, em todos os lugares, e de uma forma que a própria população negra
que sofre o racismo, às vezes não se dá conta de perceber. Então é diferente, né, dos Estados Unidos, onde você tem uma ideologia racial, é como diz o sociólogo Horaci Nogueira. Nos Estados Unidos você tem um preconceito de origem. No Brasil você tem um preconceito de marca, ou seja, é definido pelo fenótipo, é a cor da pele que define qual é o lugar social dos indivíduos. Nos Estados Unidos não, você tem uma origem negra, tem um parentesco qualquer com pessoas negras, você vai se perceber como negro, vai ser tratado como negro, vai se tratar como negro e vai definir, vai a partir daí saber qual é o seu lugar social. Então aí você tem, portanto a gente tem reações mais explícitas, né, da população negra contra o racismo, porque o racismo é evidenciado aí, você não tem essas categorias como a gente tem no Brasil de preto, mulato, moreno, né? Ou é preto ou é branco, ou é preto ou não é. Então é nesse sentido que eu vejo que esse discurso do abrandamento do racismo brasileiro não se sustenta, na verdade. Ok, Carolina. Bom, é importante a gente destacar, e a gente vem falando isso do âmbito das legislações e do direito, né? No Brasil, a gente teve a legitimação, a institucionalização do racismo. Nós tivemos leis que tornaram o processo de escravidão autêntico para construir uma sociedade. Então, nós somos forjados sobre um sistema, né, de estruturação da sociedade econômico, que é o da escravidão. Então, isso vai nos deixar neste lugar de muitos impactos, e como o professor fala, é diferente. Nós não vamos fazer comparação, sobretudo porque a estruturação da sociedade, o nosso processo de colonização e de genocídio, né, tanto dos povos tradicionais originários, quanto da chegada, né, das pessoas sequestradas de África para cá, aqui, né, serem essa mão de obra que vai sustentar um sistema, é diferente. E quando a gente diz que no Brasil esse processo, esse modelo de economia foi legitimado, nós estamos falando de legislações que negaram a humanidade aos escravizados, aos sequestrados de África. E isso é muito forte no que diz do impacto que nós vivemos hoje, seja no ponto de vista de não conseguirmos, e aí para falar desse espaço que é o direito e o sistema de justiça e as instituições como um todo, e não só o judiciário, os desafios que são nós obtermos condenações. O professor Carlão faz a ressalva que, assim, para nós é evidente, nós não precisamos ir muito longe ou ter muitos questionamentos para sabermos quem é preto e quem é branco, para vermos a violência em relação a quem é maior. E o número de mortes, né, sobretudo a gente tem aí no relatório, no anuário, que inclusive as mulheres negras mais vítimas de crimes de violência, dentro de um cenário onde mulheres, né, do recorte de gênero, mulheres são mais vítimas de violência, ainda tem esse recorte, dentro, né, desse perfil, nós temos o perfil racial, o recorte racial, onde as mulheres negras são mais colocadas em situação de violência. E isso parte dessa institucionalização, porque você transforma essas pessoas em propriedade, dá posse a alguém, e isso é mantido. Porque mesmo como nós tivemos legislações que proibiram o tráfico, o Brasil, com o que hoje a gente estuda aí nas teses, com o jeitinho brasileiro, conseguiu manter ainda esse tráfico. Então, como? E aí eu falo, com a falsa abolição ali pela legislação, essa nossa menor lei, que é a lei da abolição, que vai ter apenas 2 artigos num país onde nós temos legislações longas, né, que exaurem todo o conteúdo. A lei que abole a escravidão no Brasil, ela é uma lei de 2 artigos, que não traz qualquer estruturação, gancho para a construção de políticas públicas ou para inserção. Eu não digo nem reinserção, porque as pessoas nunca estiveram inseridas enquanto pessoas, sujeitos de direitos na nossa sociedade, para que tenham ali os direitos de dignidade e permanência, né, digna nessa sociedade. E aí a gente vai fazer a avaliação que é pouquíssimo tempo dessa legislação para cá. 1888, aí a gente tem a nossa primeira Constituição Democrática de Direito no Brasil, 88, muito nova. Uma Constituição que tem 35 anos, comparada com séculos de uma legitimação
de um sistema que aceitava a punição, a morte, negou acesso à educação, acesso à propriedade, acesso a quaisquer direitos, né, que temos. Então, assim, só legitimou este não lugar de direito. Então, nós estamos numa caminhada, o professor traz isso, nós vivemos um momento onde temos mais espaço para debater o racismo, falar dessa pauta. Mas sobre uma ótica de reparação e indenização, porque quando a gente vai falar do que foi o processo de escravidão, que hoje dá margem para tantos casos de racismo, nós estamos falando de um crime de lesa humanidade. Foi muito mais fácil, talvez não seja a melhor palavra, mas as pessoas se consternam quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial e conseguimos constituir isso de crime de lesa humanidade e trabalhar reiteradamente essa indenização, mas quando a gente fala da escravidão, do processo de mercantilização de pessoas negras, isso não faz sentido no imaginário. Né? Então fica aquilo, aconteceu, mas já faz muito tempo, é democracia racial, aí você vem com o discurso da meritocracia e é suavizado os atos racistas e os seus impactos na vida dos seres humanos que são vítimas desse crime. Professor Rosenberg. Então, o que eu posso destacar, inclusive na fala do professor Carlão e da Caroline, que eu acho assim, foram bem completas, é que quando a gente se fala muito de um tal de racismo cordial no Brasil, né? E quando o professor Carlão veio falando, por exemplo, da violência que é o racismo no Brasil, o que a Caroline fala de todos os nossos séculos de escravização e de como o Estado encampa isso, a gente destaca que esse não é um discurso militante, que muita gente diz assim, vocês ficam falando que o racismo é violento no Brasil, mas aqui não há segregação, como houve nos Estados Unidos, como aconteceu na África do Sul. Então, e aí fica aquela coisa de que vocês, na verdade, estão com um discurso militante, porque no Brasil não é isso. E as pesquisas têm demonstrado o contrário, ou seja, o Carlão veio falar de violência do racismo, ou eu, a Caroline aqui, porque a gente quer falar da violência do racismo. Muito pelo contrário, se a gente pudesse não falar da violência do racismo, nós não estaríamos falando. Agora, todos os institutos de pesquisa, pesquisadores negros ou não negros, têm demonstrado já há décadas a violência que tem sido o racismo no nosso país, né? A Caroline falou do grau de violência contra as mulheres negras. A gente pode pegar todos os atlas da violência, de como a juventude negra nesse país tem sido sofrido realmente um genocídio. Nós temos um projeto de Estado no Brasil, que é um projeto de encarceramento e de genocídio da juventude negra, da população negra. A gente vê que nós somos um dos países, segundo ou terceiro, tem uma maior população carcerária do mundo, né, entre as maiores populações carcerárias do mundo, e a maior parte, significativamente, é de população negra, ou seja, nós temos um projeto no nosso país, e aí que é interessante destacar, assim, a gente fala, o Brasil viveu quase 400 anos de escravização. Depois disso, no pós-abolição, a gente costuma falar que o Estado brasileiro não deu proteção social para os negros. Eu costumo falar que essas duas coisas são verdades, mas mais do que isso, há um certo senso comum, que eu atualmente digo que é senso comum, diz assim, os negros foram jogados à própria sorte no pós-abolição. Eu costumo dizer que os negros não foram jogados à própria sorte, porque quando a gente diz que os negros foram jogados à própria sorte, tipo assim, a gente viu quase 400 anos de escravização, aí tem a abolição, então deixa com que a meritocracia resolva, sim, todos estão à sua própria sorte, à sua competência, ao seu trabalho. Na verdade, além dos quase 400 anos de escravização, além da inexistência, ausência de proteção social, de políticas públicas de proteção social em relação à população negra, nós tivemos nesse país uma política racial de marginalização da população negra. Foi uma política pensada, planejada pelas classes dominantes, pelo Estado brasileiro de marginalização. E aí entra desde perseguição às religiões de matriz africana, desde perseguição à capoeira, ao samba, que dava inclusive prisão, né, dava detenção. A lei de vadios capoeira? A lei de vadios, né? A lei da vadiagem, a famosa lei da vadiagem. Ou seja,
passa 400 anos trabalhando, quase 400 anos a população negra que trabalhava nesse país. No pós-abolição, você tira a oportunidade de ter a terra, com a famosa lei de terra, né, que mercantiliza a posse da terra nesse país e impede que a população negra tenha acesso à terra. Você tem uma série de leis durante todo o período colonial imperial que impedia a população escravizada, por exemplo, os filhos, de terem acesso à escola. Trouxeram quase a mesma quantidade ou mais de europeus para o Brasil. Mais de 4 milhões de europeus trouxeram, né? Que é o que era uma política de eugenia. Ou seja, que era uma política de embranquecimento que está pautado nessa violência. Então, vê só, no pós-abolição, você impede o trabalho, você impede a posse da terra, você impede a educação, você constrói uma política de imigração que é para substituir a mão de obra negra no trabalho, e depois você diz, essas pessoas não querem trabalhar, são vadios, vamos prender. Prende, carcera, os que não puderem prender, mata. E essa é a política que é uma política de Estado brasileira. É por isso que hoje os movimentos negros e vários intelectuais negros, a própria OAB e tantas outras instituições estão dizendo que a gente precisa de uma política nacional de Estado, de enfrentamento ao racismo. Não pode ser mais uma política de governo. Porque se a gente teve e tem ainda hoje uma política de genocídio de Estado, de racismo, de embranquecimento, nós temos que ter uma política de Estado que combata isso. Com certeza. É fundamental. Então são várias manobras para invisibilizar, para calar e para criminalizar, inclusive. Isso. Bom, a gente volta ao assunto daqui a pouco, a gente está finalizando esse primeiro bloco, e o Sem Filtro volta em um instante só para nosso segundo bloco. Já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje, o Sem Filtro é especial sobre racismo. Eu estou recebendo aqui Caroline Tayane, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Rosenberg Estrela Santos, que é professor e coordenador da licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, e Carlos Benedito Rodrigues da Silva, professor da UFMA, integrante do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Bom, não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, partindo do princípio de que temos que conhecer para entender e também combater, eu gostaria que vocês falassem da importância do letramento racial e ainda de que forma os movimentos têm feito esse papel de resistência e luta e quais são os resultados disso. Por favor, professor Rosenberg. A Nilma Lino Gomes tem um livro famoso, que se tornou famoso, clássico agora, né, que ela se chama Movimento Negro Educador. E hoje mesmo, pela manhã, eu participei de uma dissertação, uma banca de dissertação sobre educação escolar quilombola. E eu estava destacando justamente isso. A população negra nesse país, em sua luta, sempre teve a educação como um dos elementos, como uma das chaves centrais para superar as dificuldades, os problemas sociais, raciais, o racismo que essa população viveu e, evidentemente, conseguir melhores condições de existência. Então, a educação sempre foi uma busca muito importante da população negra, dos movimentos de resistência da população negra, desde os movimentos quilombolas até os movimentos negros urbanos organizados. A Nilma fala, e tantos outros intelectuais, movimentos negros, que essa pauta, outro dia mesmo eu estava também no Encontro Regional de História, a gente estava falando isso, por exemplo, a pauta sobre o racismo entra na universidade, a discussão sobre racismo, a questão da discussão sobre raça, a superação disso entra na universidade pautada pelos movimentos sociais. Sim. São os movimentos sociais negros, o movimento hip-hop, o reggae, sabe, o movimento quilombola e tantos outros movimentos sociais que começam a falar de racismo, começam a pesquisar, discutir, e evidentemente isso, a universidade, e eu acho isso bom, evidentemente, eu estou falando que eu acho isso bom, intelectuais, a universidade se abre para isso, e aí evidentemente tem política de cotas, política de ações afirmativas, a gente estava conversando agora sobre isso, né, que levam para a universidade não só pessoas negras, dos povos originários, LGBTs, etc., mas também levam novas temáticas, né, levam novas pesquisas, novas discussões, que a universidade até então tinha, né? A universidade ela é eurocêntrica,
ela quer ser eurocêntrica e esse processo começa a ser rompido por novos pesquisadores. Então, a gente sempre acha que a educação, que essa questão de você entender o que é o racismo, de você fazer as ligações necessárias entre o racismo e a formação social que nós vivemos, que, olha só, a gente estava falando agora da escravidão. Muita gente, às vezes, diz assim, o racismo no Brasil é fruto da escravidão. A escravidão, oficialmente, acaba em 1888, oficialmente. Ou seja, o racismo no Brasil é fruto da escravidão, mas não é só fruto da escravidão. Depois da escravidão, nós tivemos a formação do capitalismo brasileiro, a partir de 1888, que tem uma série de políticas e mazelas e estruturação da sociedade que também desenvolve, cria novas práticas racistas, cria novas formas de pensamento racista. Então, você entender como é que se articula isso, como é que as classes dominantes do período colonial e imperial continuam sendo praticamente as mesmas do período republicano. Agora mesmo, por exemplo, nós temos várias instituições brasileiras de Estado sendo processadas. Por exemplo, o Banco do Brasil está sendo processado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro por sua participação na escravidão brasileira. Né? Então, e é só a ponta do iceberg. Então, é fundamental que a gente compreenda, evidentemente, o racismo, que a gente compreenda os mecanismos para a gente compreender a desigualdade social brasileira. Essa banca que eu estava hoje de manhã, para encerrar, para passar para Carolina e para Carlão, ela era do serviço social. E as professoras que estavam na banca estavam falando que, durante muito tempo, por exemplo, o serviço social discutiu a questão social brasileira, atrelada à pobreza, ao capitalismo, sem atrelar a questão racial. Ou seja, a questão social brasileira era atrelada às classes sociais, que é uma verdade, era atrelada à questão do trabalho, da exploração do trabalho, da força do trabalho, mas não se atrelava à questão racial. Era um vazio essa discussão. Ou seja, quem leva essa discussão para o serviço social? Quem leva essa discussão para a história? Quem leva essa discussão para a educação, para o direito, para a pedagogia? Né? Então, é necessário que a gente discuta, que a gente entenda, que tenha esse conhecimento sobre o racismo e sobre como o racismo se manifesta e se reproduz, acima de tudo, como é que ele se reproduz. Porque se a gente for estudar a história do racismo, o racismo do período colonial não é o mesmo racismo de agora. Então, ele vai se reinventando o tempo todo. Né? Então, é necessário, inclusive, entender como ele se origina, mas como ele vai se reinventando. Para a gente entender que essas mazelas sociais que a gente vive hoje na sociedade brasileira, elas são resultado também dessa complexidade que é o racismo. A gente fala que, por exemplo, o Brasil não é segregado, mas hoje, cada vez mais, bairros, territórios, por exemplo, no Maranhão, têm buscado se reconhecer como quilombolas. Então, temos a Liberdade, a Arenha querendo fazer isso, Santa Cruz querendo fazer isso. Por quê? Porque são territórios negros. Se são territórios negros, é porque, de alguma forma, foram segregados de outros territórios e que agora estão buscando se autoafirmar. Para a gente conhecer a nossa história, a gente precisa reconhecer e conhecer o racismo. Por isso é tão importante. E falar que o peso que se dá também à história do negro é mais o período da escravidão. Só isso que se fala. E como coitado, e como vítima, né? Tem sempre isso. Professor Carlão. A gente não pode se limitar ao período escravista para compreender o racismo brasileiro. Porque, na verdade, após a abolição, eu penso que é a partir daí que o racismo vai se acirrando ainda mais, né? Porque com a construção dos mecanismos de bloqueio à ascensão social da população negra, de sair daquele lugar de marginalização que lhe foi imposto. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de fazer com que o próprio negro, as pessoas negras, homens e mulheres, acreditem na sua incapacidade, na sua inferioridade, né? Porque há alguns horizontes que não são colocados como se nós tivéssemos direito a acessar aqueles horizontes. Eu me lembro, quando eu fiz minha graduação em Ciências Sociais, eu era o único aluno negro na sala de aula. Não tinha professores negros, né? Não tinha nem colegas de classe, nem muito menos professores. Então, aquele lugar parece
né, muito distante para a gente. A universidade sempre nos pareceu como um lugar a não ser atingido, um lugar muito distante. Como o mercado de trabalho, pensar no mercado de trabalho, né, você pensar em posições qualificadas para negros e negras, na sociedade brasileira é muito difícil, né? Então, a falta de letramento racial leva a esse tipo de coisa. É preciso que os empresários, os proprietários, né, das grandes empresas tenham compreensão de que essa exclusão provoca também, ou promove também, um atraso no desenvolvimento do país, porque é uma grande parte da população que é excluída, né, por questões mesmo raciais, pelo racismo. Então, a gente leva essas discussões para dentro das escolas, para dentro das universidades, a partir também das mobilizações do movimento social negro brasileiro, que não dá para a gente pensar o movimento social negro como apenas pessoas descontentes ou pessoas como várias coisas complexadas, como a gente ouvia, né, há muito tempo, porque é a partir daí das mobilizações do movimento social negro que as questões socio-raciais brasileiras começam a se ampliar para vários setores da sociedade. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula na UFMA, uma das disciplinas que eu dei no curso de História, da área da antropologia, curso da História, eu nunca vou me esquecer disso. Eu organizei uma bibliografia com autores negros, e os alunos reclamaram muito. Mas a gente só vai ver a gente só vai ver estudar sobre negro. Aí eu dizia, não, a gente vai estudar o Brasil por uma outra ótica, e é preciso que a gente tenha essa compreensão, né? É preciso que a gente tenha compreensão, porque há também no processo acadêmico uma exclusão violenta de profissionais negros. Se a gente pega a quantitativa de professores negros nas universidades brasileiras em determinadas áreas, é mínima em relação ao percentual de população negra existente no Brasil. Não significa que essas pessoas não sejam qualificadas, porque a gente vai encontrar aí várias exclusões de intelectuais extremamente importantes na academia brasileira que foram excluídos, tipo Milton Santos, tipo Guerreiro Ramos, tipo, enfim, vários outros. Só, por exemplo, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que hoje são muito citadas, muito pesquisadas, passaram durante décadas no ostracismo e foram recuperadas, ou seja, nessa turma de história que eles negaram, etc. Hoje, você tem uma juventude que está na universidade que está querendo estudar essas pessoas. Francis Fanon, Beatriz Nascimento, né? Exato. E é interessante, né? A Lélia Gonzalez, uma intelectual brilhante, altamente competente, com uma produção extremamente importante sobre as questões socio-raciais brasileiras, teve um seminário em Salvador e convidaram a Angela Davis, né? E a Angela Davis, por que vocês me dão tanta atenção se vocês têm a Lélia Gonzalez? Aí que as pessoas começaram a se dar conta da importância da Lélia Gonzalez, né, para a produção não só das ciências sociais no Brasil, mas da questão do racismo de uma forma geral. Então, a falta de letramento, né, e o que a gente chama de letramento, é ter a compreensão de que o negro não nasceu no navio negreiro, né? Os negros vêm de civilizações diferenciadas no continente africano, altamente evoluídos, altamente desenvolvidos. Os conhecimentos que o Ocidente absorveu a partir do século XV foram expropriados de muitas produções ocorridas no continente africano há milhares de anos, são civilizações mais antigas, né? Quer dizer, então você tem matemática, medicina, ciência política, astronomia, decifração dos astros, é coisa muito antiga. E isso já estava presente no continente africano. Os europeus se apropriaram, né? Expropriaram os africanos e se apropriaram das suas terras, das suas riquezas e dos seus corpos, porque transportam esses povos, sequestram esses povos, né, das suas civilizações, e vão dizer que esses povos não têm capacidade de produzir civilização, de produzir cultura, de conhecimento, etc. E o sistema educacional, no caso do Brasil, nosso sistema educacional, acaba encampando esse discurso e reproduzindo no livro didático. Quer dizer, então, a gente acaba se constituindo sem referências de positividade, né? Nessa crença da incapacidade, da inferioridade, etc., que tal lugar não é para mim,
né? Isso é muito complicado. Então, exige um esforço muito grande das organizações sociais, no sentido de resgatar essa memória, né? De reforçar essa memória na juventude, nas crianças, a partir do processo educativo, e também nas gerações mais adultas, né? Que também passaram pelo processo de branqueamento forçado na sua história de vida. Carolina. Eu tenho um certo desafio com isso do letramento racial, porque parece assim algo alternativo, que a pessoa pode ou não aderir. Né? Me parece assim como se fosse colocar uma disciplina eletiva, quando na verdade a gente está falando, veja, do que é feito, a abrangência, né? É sobre uma reestruturação. É uma reestruturação de grade curricular, é uma reestruturação do que vamos fazer. Aí você vê como professor, nós vamos estruturar só negros. Fica parecendo isso, né? Que a gente vai fazer um recorte, e não é sobre isso, é sobre toda uma transformação. E aí a gente vai ver que nós, de alguma forma, a chegada dos movimentos sociais, a gente vem vivenciando isso das políticas públicas de ação afirmativas e políticas de cotas. E aí nós vamos passando a ter representatividade, ainda que mínima e tal. E aí o que a gente vive nesse momento? Começa a chegar, aí a gente não consegue ter uma política permanente de Estado, começa a se questionar sobre quem é negro para acessar a educação. E aí se entra numa discussão, quando a gente vem dando acessibilidade à educação, conseguir os movimentos sociais ganham, aí o Estado não vem para construir uma política, mas para fazer um apagamento e inserir o colorismo. Ah, mas quem é branco, quem é preto, quem é pardo, quem é mais preto, e a gente entra numa discussão para políticas de cotas de quem é mais negro ou menos negro. E que não é isso. Então, hoje, quando a gente vai falar de letramento racial, ainda me ocorre isso, aí as pessoas começam a se apropriar disso para dizer, ah, mas eu não fui ensinada, eu não tenho um letramento racial. E isso causa um vitimismo nessas pessoas que são fraudadoras, que se valem de afroconveniência, e ninguém pune. E justifica o racismo, né? Se eu não tenho um letramento racial, eu posso ser racista. Entende, professor? Não sei se eu me faço entender, mas a minha preocupação com a criação desses termos, porque não são as pessoas negras que precisam dessas definições, mas acaba sendo ferramenta dessas outras, né? Da população branca que vai se valer dessas medidas. E aí nós não temos a devida punição, mas se uma pessoa negra, uma mulher negra, um homem negro pratica o furto famélico, nós vamos dizer, nós não temos na sociedade dificuldade para fazer o linchamento. Né? Então, eu não consigo falar sobre essa importância da gente ter um letramento racial. Mas de que forma, e aí eu entendo que as políticas de cotas fazem isso, porque hoje, seja para a gente chegar no legislativo, no executivo, a gente tem a política de cotas para o acesso a concurso público, então a partir daí, inevitavelmente, nós vamos ter acesso de pessoas negras com esse chamado letramento racial, que é isso vai ver da vivência, da pesquisa do professor Carlão. Ele não foi letrado, mas é ele que vai ensinar o tal do letramento racial. Somos nós que estamos nos movimentos sociais e anos de pesquisa que vamos ser colocados nessa situação de ensinar as pessoas negras que estão se vitimizando. E aí, inclusive, para falar de um sistema de justiça onde a gente tem vivido aí Alagoas, né, essa semana ou semana passada, que condenou uma pessoa negra por racismo reverso. Então, nós estamos falando de uma política que os movimentos sociais conseguem, né, ganham para acesso à Universidade Pública Federal. Aí a gente vem com essa barreira das fraudes, cria comissões de heteroidentificação, se verifica que não estamos conseguindo cumprir nesses concursos públicos o acesso a esse mínimo de percentual de cotas, porque a população negra não vem conseguindo atingir a cláusula de barreira exigida. E quem atinge são as pessoas que se valem da afroconveniência. A gente vai ver as bancas e pessoas que são aprovadas em concurso público. Você vai olhar, você não consegue ver pessoas negras. Mas não é difícil para a população fazer um linchamento de um negro ou para a polícia encarcerar a pessoa negra. Então, quando a gente fala de letramento racial, o que nós estamos querendo com isso? Então, nós estamos aí
completou 20 anos, a 10.639. 20 anos. Mais de 20 né? anos que foi definido que a gente tinha que fazer essa inserção. A gente tem 20 anos de pessoas comemorando, as escolas comemorando no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, sem conseguirmos reformular as grades curriculares, para termos essa formação com o resgate histórico de quem construiu a sociedade e ir fazendo o reconhecimento. Quando o professor fala do Banco do Brasil, mas ainda assim um maior desafio, porque isso não chegou a conhecimento de todos os movimentos sociais, porque o Ministério Público Federal abriu um espaço para que os movimentos sociais e grupos e populações vulnerabilizadas dissessem o que elas compreendem que seria uma ação reparatória do Banco do Brasil. E isso não foi feito com transparência e publicidade suficiente. Então a gente chega a ataques, reconhecendo, faz uma nota, reconheço sim que fomos racistas, mas a culpa não foi nossa, era a situação do momento. Tá. Desculpa. Então, Sim, que horas nós vamos ter? Em que momento, de fato, nós vamos ter a devida reparação, o reconhecimento de crimes de racismo no nosso país? Porque facilmente se condenou por racismo reverso. Mas nós estamos vivendo aqui diariamente situações que a gente não consegue. Alunos que vivem nas suas faculdades, né, nas universidades, racismo das mais diversas formas na academia ou pelas religiões de matriz africana. Nós estamos aqui em São Luís num ranking, inclusive de subnotificação, no qual recentemente a gente teve aí o que não é uma condenação por um crime de racismo, né, que foi o caso da Fanti Achante. A gente não consegue uma efetiva reparação. Então, o que queremos, como falando de letramento racial? O que queremos? Então, com esse questionamento, a gente fecha aqui esse segundo bloco e daqui a pouco a gente vai já voltar a falar desse tema que é tão necessário e tão importante daqui a pouco. Estamos de volta, este já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com Caroline Tayane, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maranhão, Rosenberg Estrela Santos, que é professor e coordenador da Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, e Carlos Benedito Rodrigues da Silva, professor da UFMA e integrante do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Bom, nos anos 2000, o IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, fez uma campanha que perguntava: onde você guarda o seu racismo? Não sei se vocês chegaram a ver essa campanha. E pegando esse gancho, atualmente a gente pode destacar grandes campanhas como esta e a quem interessa não falar do racismo. Passaria para vocês. Porque nessa época a gente falava, era uma grande campanha. E hoje em dia, por que não se fala tanto? Ou se fala? De que forma se fala? Hoje eu Pode vou fazer minha parte, porque eu acho assim, não é que se fala, hoje as empresas estão sendo obrigadas, condenadas, assim como o Estado, né, é obrigado a partir das políticas públicas, né? As empresas também são. Porque a gente tem uma alteração legislativa e um fomento, e hoje eu costumo dizer que, inclusive, a gente tem alteração na lei de licitação, que ela vai trazer como um diferencial aquela empresa que tiver as políticas afirmativas. Então, hoje, não raro nós vamos ver, não vou citar os empreendimentos, mas inclusive os empreendimentos do agronegócio, da exploração da mineração, que tem o seu histórico de contribuição para o racismo, né? Para a morte das populações vulnerabilizadas, mas que passam a se valer, sobretudo quando a gente vai falar da Agenda 2030, dos ISOs que são necessários para que essas empresas estejam em destaque na sociedade. Então, hoje, inclusive, é interessante para elas falarem de racismo. Né? Então, o que antes era a política de conscientização e de combate, hoje se torna uma política de mercado, uma ferramenta do capitalismo, um marketing para que essas empresas se consolidem e se fortaleçam nesse sentido de que nós estamos contribuindo para o combate ao racismo. Não quero com isso aqui dizer que é errado, que é equivocado, mas para que a gente perceba, inclusive o que os professores disseram ainda há pouco, desde a falsa abolição, a gente vai ter a criação de mecanismos que vão fomentar e vão fortalecer o racismo na nossa sociedade, sobretudo
esse tipo de estratégia comercial que vai sustentar o capitalismo, né, na nossa sociedade, porque a gente vem falando, inclusive, das diferenças salariais. Tá? De que forma essas políticas públicas têm integrado a população negra? Em que lugares elas estão? Né? Professor Carlão. O que a gente tem visto, né, especialmente nas últimas décadas, que com ações afirmativas ou não, mas que pessoas negras passaram a ocupar outros espaços, né, pela mobilização. Isso a gente nunca pode desconsiderar a importância das mobilizações do movimento social negro, né, isso pensando no pós-abolição, desde a década de 30, com a criação da Frente Negra Brasileira, que com todos os seus percalços, com todas as suas contradições também, porque pouco tempo após a escravidão, o processo escravista, esses grupos começaram a se organizar, ainda imbuídos daquela coisa de negação da sua origem africana, porque ninguém queria ser escravo, né? Mas a Frente Negra Brasileira tem um papel importante na reivindicação de espaços na escolaridade, na educação dos negros para o mercado de trabalho, porque a questão naquele momento era a integração na sociedade, mas a Frente Negra cria escolas de alfabetização, cria uma série de mecanismos de apoio, né, à população negra excluída. Mais tarde a gente tem outras associações, a gente tem a imprensa negra no Brasil, que eu acho que merece uma investigação cuidadosa desde o final do século XIX, né, vários órgãos da imprensa criados por intelectuais negros, por profissionais negros. O Teatro Experimental do Negro, criado em 1941 pelo Abdias do Nascimento, que vai formar não só para a dramaturgia, mas também como escola de alfabetização, né? E dali a gente tem pessoas importantes que nasceram, que se formaram a partir do Teatro Experimental do Negro, como a Ruth de Souza, Léa Garcia, Tony Tornado, Milton Gonçalves, Zezé Mota, todas essas pessoas que passaram pela formação do Teatro Experimental do Negro. E essas mobilizações vão desencadear nos anos 80 da questão racial sendo abordada nos cursos acadêmicos, por intelectuais, por ativistas negros. Então, esse mecanismo é interessante, e quando a gente começa a discutir, e isso é interessante porque evidencia o racismo no Brasil, mas quando a gente começa a discutir, falar sobre ações afirmativas, os racistas se manifestam dizendo que nós estamos criando um problema racializando o Brasil, porque no Brasil não tem, né? Aí pinça aquele discurso da democracia racial, né? Para dizer que no Brasil não tem. É questão do ativismo, né? De descredibilizar também até o ativismo. Exato. E de desqualificar a importância dessas mobilizações. E quando a gente fala das fraudes no sistema de cotas, são exatamente essas pessoas que praticam a fraude. Pessoas que não têm nenhum compromisso com a questão racial, que não reconhecem, mas que reivindicam uma categoria de pardo, né, criada também no processo da eugenia desde a virada do século XIX, que é essa ideia de pardeamento, amorenamento, amulatamento da população brasileira, ele vem desse processo, que é uma forma de fragmentar os descendentes de africanos escravizados e impedir os processos de mobilização, impedir a reação, na verdade. É isso que acontece. Então, a realidade que a gente vive hoje não é de negar falar do racismo, mas é de tratar com desdém esse racismo, que é uma situação que é extremamente danosa para a sociedade brasileira, porque você impede uma grande parcela dessa população de contribuir com o desenvolvimento do país. Né? Então, isso vai demandar do Estado políticas mais eficazes. E é preciso que essas discussões estejam, né? A partir dos anos 80 também, a gente começa a ter pessoas negras que vêm da militância do movimento social ocupando cargos junto ao Estado, nos órgãos de governo. Isso é importante porque leva, claro que tem suas contradições também, mas tem uma importância no sentido de levar para dentro dos órgãos governamentais novas posturas, novos pensamentos, a redefinição, repensar também, né, das ações políticas para que possa contemplar essa população negra e
Porque quando se tem esse processo de exclusão, a gente tem uma perda muito grande de talentos. A gente não consegue nem perceber, nem dar oportunidade à pessoa demonstrar a sua competência, a sua capacidade, porque você tem uma marca, né? Você tem uma marca que define que ali não é o seu lugar, que você é incapaz, que é a questão racial, né? Então, o racismo traz esses danos de uma forma bastante violenta para a sociedade brasileira. Enquanto, de uma forma geral, as instituições, empresas, etc., né, não se derem conta disso, de se perceber, né, qual é o alcance da violência praticada por esse processo de exclusão, a gente não consegue construir um país melhor. Ou então, até pior, você vira um produto, são produtos voltados para negros, então você é um produto sim. de marketing também, né, professor? Até pouco tempo atrás, a gente fazia uma espécie de brincadeira, ou jogo. Eu até fazia muito isso em palestras, né? Ou em formação de professores e professoras, por exemplo. A gente perguntava assim, quem acha que no Brasil há racismo, levanta o braço. Todo mundo. Quem acha que é racista aqui, mantém o braço levantado. Todo mundo baixava. Ou seja, nós somos um país racista sem racismo. Sem racista. As pessoas dizem que o Brasil é um país racista, mas ninguém se assume enquanto... Pelo menos não se assumia, porque aí há uma outra questão hoje com a extrema-direita, com esses problemas de migração, né? Com as redes sociais. A gente vê que há um segmento da sociedade hoje que às vezes escamoteia aqui, escamoteia lá, mas normalmente solta o seu racismo, né? Seu preconceito em relação às religiões de matriz africana, em relação aos quilombolas, aos povos originários. Né? Não só aqui no Brasil, né? A gente viu recentemente, por exemplo, a seleção argentina fazendo um canto racista contra a seleção francesa. A gente vê, por exemplo, que a gente é um país que gosta muito de futebol. Quando se fala das seleções africanas, se fala geralmente que eles são violentos, que eles, aquela coisa, né, aqueles estereótipos ligados à população negra. Ou a sexualização, né? Ou a sexualização. A sexualização dos corpos. Teve o caso da Argentina, que no pagode imitou, né? Que aconteceu recentemente, imitando macaco, né? Isso é muito comum, por exemplo, com as torcidas argentinas, quando os times brasileiros vão jogar, não só na Argentina, mas no Chile também. Então, assim, isso já aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, com o goleiro Aranha e com outros, né, que já sofreram coisas desse tipo. Então, assim, hoje tem um segmento que se assume cada vez mais, mas é interessante, assim, então, assim, racismo é uma pauta hoje importante, significativa, que tem sido discutido, porque isso que o Carlão falou, desde os anos 30, que isso tem sido, né, e a gente pode voltar muito atrás, mas desde os anos 30, com a formação da Frente Negra Brasileira, e depois com as várias pesquisas, né, desde os anos 50, que o racismo tem entrado em pauta e que a gente tem discutido como é que esse racismo ele produz desigualdades, mas durante muito tempo foi negado. Né? Foi negado. A gente tem, quando começou a se discutir política de cotas, se tinha muito essa ideia de que a gente estava querendo racializar, como o Carlão falou. Tem um livro famoso aí do Alicano que diz assim, nós não somos racistas, né? Uma reação a quem quer transformar o Brasil na nação bicolor. É um livro famoso, né? De um jornalista famoso, um diretor de jornalismo famoso, que escreveu um livro nesse sentido, que estava fazendo a crítica, dizendo que nós queríamos racializar o Brasil. Mas hoje a gente vê, por exemplo, que empresas, emissoras de televisão, etc., ou seja, o mesmo jornalista de uma emissora super famosa, hoje tem vários programas nessa própria emissora que discute racismo, e eu costumo dizer... coloca o jornalista negro para apresentar. E que colocam vários jornalistas negros, né? A gente tem hoje, por exemplo, nas novelas... se a gente lembrar, por exemplo, que a gente é um país também de novela, né? Se a gente lembrar a primeira novela, que a primeira protagonista negra, por exemplo, de uma novela de um horário nobre, de uma Helena, por exemplo, de um autor famoso, de Manuel Carlos, que foi, e que a novela se chamava Cor do Pecado, filmada inclusive aqui no Maranhão. A Cor do Pecado, né? Para a gente ver como era a coisa. Hoje você já tem mais, né? Eu penso que há uma disputa em torno do projeto
em relação ao racismo, em relação à discussão social, ou seja, porque é inegável, e aí o IBGE, o censo do IBGE 2022 mostrou isso, a população brasileira que não se reconhecia passou a se reconhecer negra. E aí você tem uma juventude gigantesca que está nas escolas, que está nas universidades. Anda por essa universidade aqui. Essa universidade aqui, essa juventude que estuda hoje aqui, não é mesmo dos anos 90, não é mesmo dos anos 80. Mudou significativamente, inclusive na sua estética, no seu penteado, nas suas formas de né? Então, assim, e evidentemente as pessoas intelectuais, empresas e instituições percebem isso. Então, o que nós vamos fazer com essa população brasileira que se reconhece hoje como negra cada vez mais e que, ao se reconhecer como negra, identifica o racismo como um problema fundamental de sua desigualdade? Ou seja, essas pessoas que reconhecem o racismo e que se reconhecem como negra estão pensando, então, num projeto de país. Aí qual vai ser o nosso... Parece aquela coisa do abolicionismo, né, no movimento abolicionista, tinha um abolicionismo reformista, que é que ele queria fazer o abolicionismo no parlamento, para perder os anéis, mas não perder os dedos, queria proteção social do Estado depois, queria emprego para a população negra, etc. E que venceu o abolicionismo reformista, que faz a coisa no parlamento, a falsa abolição, e encaminha isso aí, né, com a política de imigração. Aí hoje você tem uma discussão sobre o racismo e uma autoafirmação muito grande, é assim, bom, estamos discutindo o racismo agora. O que vai ser? Qual é o projeto que a gente quer? Aí é um projeto de mudança estrutural da sociedade, que tem que mudar a educação, que tem que mudar as relações de trabalho, que tem que mudar os sistemas de governo, as formas de poder, ou é algo que a gente vai levar para o empoderamento, para o afroempreendedorismo, para o black money, ou seja, vamos discutir o racismo, mas vamos mercadorizar isso, vamos adaptar isso ao capitalismo. Vamos fazer uma coisa, vamos se encher de ouro, de tênis de marca, de coisa, e vamos dizer que nós estamos empoderados, que a favela venceu. Estava aqui num debate com a Vlamira Albuquerque, historiadora, ela dizendo, pois isso é um engano gigantesco, porque quem tem poder é o ouro, quem tem poder é o tênis, quem tem poder é essa fetichização da mercadoria. Sabe? Nós temos, inclusive, uma juventude que, ao entrar por essa onda de empoderamento, de ouro, etc., isso é muito comum, por exemplo, no rap, no funk, no trap, essa coisa assim, não percebe que, inclusive, o ouro, nesse país, é sinônimo de violência, de destruição da natureza, de escravização da população negra, e quer usar um símbolo disso como um símbolo de empoderamento, enquanto isso, as populações originárias estão sendo mortas pelo garimpo ilegal, sabe, a escravização foi baseada nisso. Então, discutir racismo hoje é discutir um projeto de país, um projeto de futuro, um projeto de sociedade. E que projeto a gente quer, né? É isso que é fundamental. Bom, com isso a gente está chegando ao fim dessa edição do programa Sem Filtro, mas eu quero que vocês façam as considerações finais. E seria mais mostrar, na avaliação de cada um de vocês, qual é o caminho para o negro ter lugar de fala, para ter o espaço, para ter a representatividade. Os movimentos que até então se reproduzem, eles têm esse poder de dar poder. Eu penso que é sobretudo darmos condições e não fazermos das pessoas negras esses responsáveis por esse letramento racial dos demais, né? Então, dizer que nós precisamos pegar as palavras do professor, dizer que nós temos que desenvolver uma política de Estado de combate ao racismo, de promoção de igualdade racial, e que são os pilares da nossa Constituição Federal. E isso é tratado com descaso, como menos importante. Então, tornar de fato essas pautas prioritárias, reconhecer efetivamente essa política, né, a necropolítica, a política do encarceramento, e de fato dizer, é aqui, é com essa dotação orçamentária específica que nós vamos fazer esse combate. E não só sempre colocar isso como políticas humanitárias. O professor falou, né, como se estivesse nesse lugar de sofrimento e tudo é do voluntariado. Então, é ter uma política efetiva de Estado, e política e garantia de direito não se faz sem dinheiro. Nós precisamos dizer isso. O capitalismo sustenta toda a estrutura social para desenvolvimento e globalização,
Por que o combate ao racismo vai ser feito pelo voluntariado, pelas políticas altruístas? Romantizando, né? Romantizando, enfim. Então, precisamos, sim, de uma dotação orçamentária específica, de dinheiro para trabalhar as políticas públicas, de dinheiro para garantir que as políticas e ações afirmativas dessas pessoas que têm ingresso à educação consigam permanecer, porque muitas vezes os nossos jovens conseguem acessar por ações afirmativas, mas não conseguem permanecer, sim, porque não tem como se dedicar a uma vida exclusiva de estudo. Então nós precisamos falar disso, das políticas que efetivamente garantirão a permanência da população nesse lugar. Não é só chegar, nós precisamos permanecer e garantir esse espaço. Então, nas minhas considerações finais, nesse sentido, que nós façamos essa reflexão política, e aí estamos nos aproximando de eleições novamente, para ver quem dos nossos candidatos, quem das pessoas que estão propondo a estar à frente do nosso governo tem propostas de construção de políticas públicas efetivas de combate ao racismo e de combate à discriminação. É nosso compromisso político. Professor Carlão? Eu penso que é isso. A gente não pode se acomodar com essas poucas conquistas que tivemos, que são importantes, né? Que nos dá visibilidade na mídia, nos dá visibilidade em determinados espaços sociais, etc. Mas não é suficiente, porque a grande parcela da população negra continua excluída, continua marginalizada, visto como inferiorizada e também se pensando como incapaz de ocupar espaços de destaque na sociedade, que é importante. Então, esse momento, né, eu acho que é interessante essa questão de pensar as eleições, né? Quem é que a gente elege? Né? Como é que a gente se relaciona com esses candidatos, com esses políticos? Qual é a pauta que a gente está apresentando? Porque a gente não pode perder essa coisa, porque ocupamos cargos. Né? Aconteceu muito isso no Brasil também com ativistas do movimento social negro, ocupando espaços no Estado e tal, e a pessoa acaba tendo mais esse discurso do Estado do que da militância. Claro que você tem que saber separar isso. Mas é importante trazer para esse espaço do debate, né, a violência do racismo que continua se reproduzindo no cotidiano, continua se rearticulando no nosso cotidiano. Quer dizer, a juventude negra continua sendo exterminada, bala perdida sempre encontra um corpo negro, né, e essa é uma realidade que a gente está vendo. Quantas famílias, né, são violentadas com essa coisa de polícia nas favelas, né, porque, como se identificando que a gente sabe que não é ali que está o foco da violência, não é ali que está o foco do tráfico, não é ali que está o foco, mas é ali que se canalizam as forças da violência do Estado. Então é preciso que o Estado se dê conta, né, de destinação de recursos, de políticas públicas mais efetivas, de políticas que atendam à necessidade da população, mas se não tiver recurso para isso, né, como a Helene está dizendo, se não tiver recurso destinado para isso, a gente não consegue, né, avançar. Do ponto de vista da educação, a gente, né, eu acho que a criação da licenciatura em estudos africanos foi um grande desafio, né, e é extremamente importante, uma ação extremamente importante, pioneira no Brasil, e que a gente consegue trazer para o debate a importância de buscar outras formas de conhecer essa realidade brasileira, de se pensar nesse território tão imenso, diversificado, e que para onde essa pluralidade nos conduz. Acho que é fundamental pensar por esse lado. Professor Roberto? Eu penso, cabe destacar o que Carlão falou, a gente conquistou já muita coisa, a gente precisa estar destacando isso. Sim. Também, né? E conquistou mesmo, porque nada foi dado, nada foi uma dádiva, a gente avançou muito, agora a gente precisa avançar muito mais. E eu acho que para avançar muito mais, a gente precisa de uma política de reparação. Quando a gente, isso era uma demanda do movimento negro, passou muito tempo esquecida, e que agora está voltando. E o que é política de reparação? Política de reparação é uma política mais estrutural mesmo, de combate ao racismo, mais uma política de Estado, não pode ser só uma política de governo, e uma política mais estrutural. O que eu digo que é uma política mais estrutural, por exemplo? Você tem, em relação às comunidades quilombolas, quer dizer, você tem um processo de autoafirmação, de autorreconhecimento muito grande das comunidades negras e quilombolas. E há uma certificação muito grande dessas comunidades. Então, as comunidades se reconhecem
E aí a Fundação Palmares faz dá lá a certidão, a certificação de que é a comunidade. Mas não basta só isso, é preciso o território, é preciso a regularização do território, é preciso a legalização, é preciso a documentação, as pessoas precisam ter a posse do território. A mesma coisa para as quebradeiras de coco-babaçu, a mesma coisa para os povos originários. Então a gente precisa de terra, a gente precisa de trabalho igual, salário igual, para a população negra, para as mulheres, que às vezes exercem o mesmo trabalho e recebem menos. A gente precisa de saúde integral da população negra, a gente precisa ter acesso à saúde mesmo, o SUS tem que ser mesmo universalizado, público, gratuito, assim como as universidades, né? assim como a educação. Não basta só entrar, não basta, por exemplo, ter só política de cotas e as pessoas, a gente tem, no nosso curso, por exemplo, da universidade, não só no nosso curso, a gente conversa com muitos coordenadores, etc., tem alunos que entram com política de cotas e que não conseguem vir porque não tem transporte. Não tem. Eu, enquanto coordenador de curso, recebo muitas ligações de alunos, de alunas que dizem, professor, não posso ir hoje porque não tem passagem. Então, ou seja, a gente precisa de uma política de permanência séria, né, de nossos estudantes, das nossas estudantes. Eu estou falando de forma geral das universidades, de acesso e de permanência, né, de mudança estrutural dos nossos currículos. Nosso currículo ainda é muito eurocêntrico, né? Né? Caroline falou isso, né, da questão dos nossos currículos ainda muito coloniais. A gente tem falado muito de descolonização do currículo, né? De ter mais a presença das mulheres, dos povos originários, da população negra. A licenciatura está fazendo isso, mas os cursos, de forma geral, da área das ciências naturais, da área das engenharias, da área, da área médica, precisam fazer isso, né? Por fim, eu quero parabenizar a TV UFMA, parabenizar o programa Sem Filtro, por essa temática, por essa discussão. Eu acho que isso faz parte dos avanços que a gente conquistou, né? Discutir essa temática, discutir a Universidade Federal do Maranhão tem sido protagonista em vários campos nessa discussão e na abertura para discutir o racismo, em políticas de combate e que tem sido protagonista também pelos seus professores, professoras, estudantes negros e negras. Então, parabéns à TV UFMA, parabéns ao programa Sem Filtro. Foi muito bacana estar aqui discutindo isso, né, com vocês aqui. Muito legal. Bom, a gente que agradece a fala necessária a cada um de vocês nesse programa Sem Filtro especial sobre racismo, e a gente está chegando ao fim, mas você pode conferir o programa Sem Filtro na íntegra depois no YouTube da TV UFMA, o seu canal de ideias. Até a próxima!